De novo, bem-vindos, todas, todos. E a gente está aqui de novo com o meu querido amigo, Ale. Porque no último episódio que nós tivemos sobre a China, falamos muitas coisas, mas tem muita coisa para falar, né? Sim, sem É dúvida. uma experiência que começou lá, há um tempão atrás, e ainda segue acontecendo. Então, eu chamei de novo a Ale para a gente continuar. E aí, agora nós vamos contar um pouquinho mais de como foram as coisas em si. Então, como é que foi o nosso workshop, né? Nós chegamos lá, e isso você trouxe lá naquele episódio que chegou o David, foi primeiro, Brian foi depois, e aí agora Brian nos convidou para ir com ele. Nos convidou não, né? A gente fez um projeto, montou o projeto Sim. todos juntos e fomos nós três juntos, porque ele parece que não quer mais ir, e aí nós dois vamos assumir essa tarefa. Já começamos a levar, né? E agora vamos seguir levando essa coisa linda do nosso caminho do Pathwork lá para a China. Sim. E aí, então, vamos falar do nosso workshop. Nós fizemos... Começa aí, contando um pouquinho, daí eu vou falando contigo. Bom, o nosso planejamento original era fazermos 2 workshops. Isso. Um de 3 dias em Pequim, outro de 2 dias numa outra cidade. Shandong, eu acho. Não sei direito como pronunciar, mas enfim. E aí o que aconteceu foi que a gente ficou no workshop de Pequim, porque o outro ou deu problema com o local, ou coisas assim. E aí o original, que seriam 3 dias, a gente ficou com esse grupo 4 dias. Tem uma coisa legal que eu acho que a gente tem que falar, que é a ideia principal era seguir o que já tinha sido começado a fazer. Então, a gente achava que eram pessoas que já tinham algum trabalho de Pathwork, né? Para o conteúdo desse workshop. Porque uma das coisas que ficou assim, não teve um tema workshop. O que tu acha? Que tivemos um tema específico? Ele tinha um título, vamos dizer, né? Isso. Que era encontrar o teu eu real, ou quem tu és, uma coisa assim. Era bem abrangente. Finding who you truly are. Isso. Então, era bem abrangente. Isso. E nós, individualmente, escolhemos palestras que a gente iria trabalhar. O Brian, a princípio, ele não tinha escolhido uma específica, mas chegando lá, daí ele escolheu, que por conta dos encontros online, a gente achava que seriam as pessoas que já tinham um conhecimento prévio. E o mínimo, né? O mínimo, conhecimento prévio. E quando a gente chegou no primeiro dia, quando a gente começou a conhecer as pessoas, vamos dizer assim, no dia anterior ao workshop, as pessoas começaram a chegar para se hospedar, enfim. E a gente começou a ver que muitas delas nem sabiam o que era. Tinham se inscrito no dia anterior. Os irmãos, né? Que viram não sei aonde e se inscreveram, né? Isso, se interessaram pelo nome, talvez, né? Essa coisa do chamado mesmo, Exato. Né? Bem interessante. E aí o Brian, como ele ficaria o primeiro dia com ele resolveu utilizar a palestra 204, que é o que é o caminho. Isso. E ele colocou assim como conteúdos introdutórios para mais ou menos nivelar o conhecimento do grupo. Eu acho que é importante referir que o grupo era a maioria mulheres. Como sempre, né? Como sempre, tinha 3 homens. Sim. A faixa etária entre 19 anos, que me surpreendeu bastante. Ter um guri de 19 anos. Adolescente, bem né? Jovem. E, se eu não me engano, a idade maior seria 65. Se eu não me engano. Isso mesmo. Eu também acho que era por aí. Me parece. E as demais transitavam por aí, tinha uma outra universitária. Uma super faixa etária, né? Uma faixa etária grande, eram 17 pessoas que transitavam nessa faixa etária entre 19 e 65. Uau! Então, neste primeiro contato, que foi da palestra 204, as pessoas já puderam começar a sentir esse conteúdo nelas, né? Então,
O primeiro dia foi de bastante perguntas, de bastante interação. Bastante material teórico, né? De... O Brian deu bastante aula mesmo, explicando conceitos, mas fez umas vivências bem legais também, né? De se esconder, né? Da máscara, da autoimagem idealizada. Então, acho que foi esse nivelamento. E as pessoas foram muito abertas para o conteúdo. Receptivas. Muito. O quanto elas foram tocadas por esse conteúdo. Pelo menos eu senti assim que aquele grupo que estava ali era um grupo com muita vontade de uma conexão espiritual. Isso. Eu não conheço muito do povo chinês, mas eu acredito que é um povo muito espiritualizado. Sim, né? sim. Diferente do brasileiro, que eu acredito que é um povo mais religioso. Isso. Né? Essa é uma grande diferença. É uma grande diferença. Então, existe uma abertura no Brasil para conteúdos do Pétor por conta dessa religiosidade. Embora o Pétor não seja uma religião, mas eu acredito que ele foi permeável à cultura brasileira por ser uma cultura religiosa. Então, as pessoas são abertas ao conteúdo espiritual por conta desse background religioso. E o povo chinês, por esse contato com esse grupo que a gente teve, me pareceu um grupo aberto à espiritualidade. Isso. E aí tem esse ponto interessante de Deus, né? Sim, porque a palavra Deus para eles é uma palavra ocidental. Nem existe, né? Nem existe. Não tem tradução. Então, eles consideram o que a gente chama de Deus, consideram algo ocidental, né? Uma criação do Ocidente. E aí, para a gente transitar nesses conteúdos do Pétor, que tem muito conteúdo sobre Deus, então muitas palestras, inclusive, começam com trago as bênçãos de Deus, né? Isso. O que as tradutoras nos trouxeram seria o espírito. Isso. Né? Então, energia, né? Algo maior, exato. Algo que fosse além. Além do que seria esse conteúdo humano nosso, né? Então, esse espírito seria essa coisa que nos conectaria entre nós, seria a nossa unidade, enfim. Deixa eu só te cortar um pouquinho. E uma coisa que eu achei bem interessante é que a gente já tinha isso desde quando a gente começou o trabalho online, que era para a gente cuidar com a palavra Deus, como é que a gente ia colocar isso, né? E que lá, uma das meninas, falava muito em Deus, né? Então, isso de que esse povo que a gente acaba juntando para seguir esse caminho, também tem esse ladinho que topa, que encara, que é uma bolinha, né? Vamos dizer, que a gente consegue acessar. Então, ali, naquele espaço, a gente conseguiu fazer um trabalho de compreensão dessa energia também, até muitas vezes usando a palavra God, né? Muitas vezes isso veio. Então, é interessante, porque esse é um aspecto cultural bem diferente deles para nós, né? E uma coisa que eu percebi também nesse primeiro dia foi que o trabalho que a gente foi levar para eles era um trabalho diferente do que o Brian já tinha levado e que o David já tinha levado também. O David levou um trabalho mais de conteúdo relacionado aos livros dele. Né? Um que eu conheço, que é o Capitalismo Consciente, tem outros, enfim. Então, ele tinha um contato mais com um pessoal acadêmico. E ele, na sua fala, por ser uma pessoa... Me parece que ele é facilitador de Pétor, não tenho certeza, mas eu acredito que ele fez a fase 1. Ele acabava, eventualmente, falando sobre o Pétor e as pessoas se interessavam em perguntar o que era. E aí, em 2018 e 2019, ele convidou o Brian, acredito que eles têm uma relação de amizade, e o Brian foi junto com ele nesse ambiente acadêmico para falar do Pétor. E aí, no último ano antes da pandemia, que foi 2019, o Brian conduziu workshops e tal, mas era nesse ambiente mais acadêmico. E o que nós fomos fazer agora dessa vez foi... eu acredito que ancorar esse trabalho lá. Pathwork mesmo. Exato. E daí não tinha relação, muito embora a gente
chegou até a China por conta Isso. dessas duas pessoas, né, que trilharam, Uhum. mas o que eu percebi foi que a gente estava levando o Petroc pela primeira vez como sendo uma oferta para as pessoas e as pessoas foram chamadas para essa oferta. Isso, a oferta de um trabalho de desenvolvimento pessoal integral, que é o que o Petroc propõe, né? Emocional, físico, espiritual e mental. É. Então, a gente conseguiu fazer nesses 4 dias, que eram 3 e viraram 4, esse tipo de trabalho. Então, o primeiro dia, como você falou, o Brian trouxe essa introdução, aí no segundo dia entrei eu, e eu tinha escolhido já falar sobre a palestra da 31, da vergonha. Foi bem interessante, porque junta com autoimagem idealizada, com máscara, com as vergonhas ali, e eu fui fazendo um trabalho, trouxe a arte, né, que não podia deixar de trazer, como parte, que é muito o que eu faço no meu trabalho pessoal, com os meus grupos, e a gente aí esbarrei num lugar bem delicado, né, delicado culturalmente falando, porque para eles, eu acho também legal de trazer isso como curiosidade, a vergonha, ela tem um caráter muito profundo, né? É um espaço muito, muito mais dolorido do que pra gente. Então, foi bem delicado, bem um desafio para mim poder dar essa aula, trazendo a compreensão, a nossa compreensão ocidental e também compreendendo o espaço deles, né? Foi um desafio bem grande. E depois, no terceiro dia, foi tu, né? Sim, de conteúdo. E eu queria comentar sobre isso da vergonha, que do que a gente interagiu e que o grupo interagiu contigo na aula, eu relacionaria algo aqui nosso, da nossa cultura, como desonra. Isto mesmo. Né? É isso aí. É isso aí. Porque a vergonha aqui, ela passa, vamos dizer, desonrar a família, vamos dizer, pode ser algo vergonhoso. Sim. Mas para nós a vergonha também transita num lugar assim do tipo, eu falei uma coisa que não era para falar, isso, ou pus uma inadequada. roupa inadequada, mais inadequação, né, para nós. Então verdade. A gente transita na vergonha, Isso. que pode ser desonra, mas até uma inadequação, inapropriação. Exatamente. E eles, do que eles falaram, me parece que vai mais para o lado da desonra, por isso essa profundidade muito que tu colocaste. Muito profundo, exatamente. Né? E eu ainda vou voltar nesse assunto com eles em algum momento. Preciso me sentir assim, em falta com isso, assim, por que aí a gente choca na cultura, né? Claro. Para entender o que é que estava acontecendo ali, como é, eu quero voltar num outro momento, porque é super importante, né? Sem dúvida. São camadas e camadas e camadas. Sem dúvida. Né? Foi bem bom. E aí, no terceiro dia, então, eu trouxe as necessidades reais e falsas, né? E eu acredito que foi um conteúdo que levou eles para lugares muito profundos também. Muito. Porque na cultura, também, de novo, a cultura... eles têm muito um lugar de abrir mão das suas necessidades em prol do outro. Sim. Isso está muito presente, inclusive, na família. Sim. De histórias que a gente ouviu, por exemplo, da figura masculina. Muito mais importante. Ter prioridade na família. Então, assim, tem um filho homem, aquele filho homem vai receber os recursos da família. Todos. Do trabalho do pai, da mãe, de irmãos, irmãs, se houver, para esse filho homem estudar, se independizar, comprar sua casa e iniciar a sua família. Iniciar a sua vida, a sua família. Vida pessoal, E se tiver outro filho homem, esse outro vai seguir o segundo a receber todos os recursos. Exatamente. Então, é dentro desse contexto familiar que essa sociedade se pauta. Sim. Onde eu vou abrir mão, se eu sou mulher, vou abrir mão da minha necessidade em prol do meu irmão, porque ele tem a prioridade. Isso. Que isso
pelo menos aqui no Brasil, pode até existirem famílias assim, mas é Existe. algo que não está Não é para todos, né? exato, né? É muito mais contestável isso aqui no Brasil do que É. lá. Embora o nosso cristianismo, né, que daí a Uhum. gente entra na religião mesmo, Aham. traga muito essa carga de tem que abrir mão, você Sim, tem que dar para o sim. outro e não é para você, né? Para Tem que nós é um pouco sacrificar, diferente. né? Isso, O isso. sacrifício é muito bem visto na nossa Exato. sociedade A gente e vira acredito que na deles também, né? também, de um outro De jeito, um outro jeito. mas também. Então, acredito que quando eu trouxe esse conteúdo das necessidades reais, foi um ponto importante, assim, como era um público mais de mulheres, né? Uhum. O quanto eu atendo às minhas necessidades, né? Isso. E até eu dei exemplos bem básicos de necessidades fisiológicas, né? Uhum. Então, da alimentação, do sono, de ir ao banheiro, enfim, né? Sim. E o quanto isso reflete a tu atenderes as tuas necessidades e que lá atrás, na tua infância, havia primeiramente, todas as necessidades de um bebê são atendidas por outras pessoas, né? Uhum. Principalmente os pais, a Sim. família. E aí, se tu olhas para essas necessidades, elas envolvem alimentação, envolve tu trocar o bebê, envolve o bebê ser aquecido, ser vestido, ter uma casa para morar, o básico, né? Mas esse bebê também precisa de um olhar, Sim. de ser Carinho, visto, cuidado, de ser tocado. cuidado emocional, né? Exato, Atenção de quem ele é, exato. como é. Ser visto, ser ouvido, Uhum. ser amado Uhum. Do jeito que é. do jeito que é, na sua individualidade. Uhum. E a gente não conhece isso lá na sociedade chinesa. A gente pôde Sim. perceber Sim. como que esse conteúdo chegou e foi de uma forma impactante, Sim. né? E o quanto que essas necessidades não atendidas lá na infância, elas se transformam em necessidades falsas Uhum. quando eu me torno adulto Uhum. e exijo das pessoas que as pessoas me vejam, que as pessoas me admirem, que as pessoas me amem. Isso. E é uma exigência diferente do bebê, que era uma necessidade real. Isso, e eu acho bem interessante nesse ponto também, que uma das coisas que eu percebi é que elas ali, né, no nosso workshop, todo mundo trazia muito de tudo, todo mundo oferecia muito tudo, era uma coisa muito interativa, integrativa também, mas entrando nesse espaço da necessidade, acho que faltava um espaço do que eu preciso. Elas levavam muito para os outros, até como um lugar bem bonito, bem de troca, bem de Sim. cooperação. Mas tinha, não sei, eu sentia alguma coisa assim de que eu preciso oferecer sempre algo para o outro. Né? Eu acho que tem um lugarzinho assim que entrava ali. Não sei se foi impressão minha, mas... Não, eu acredito que vai bem ao encontro daquele lugar de eu não atender a minha necessidade para atender a necessidade do outro. Isso. E talvez isso entre numa cultura do serviço. Aham. Eles têm muito isso do servir, né? Exatamente, é por aí que eu... E talvez nesse servir há uma educação, mas há uma falta consigo mesmo. Exato. Do que eu preciso, do que eu necessito, Isso. do espaço que eu necessito, enfim. Isso. E aí, nesse terceiro dia, como seria o último dia, né? Na parte da tarde, a gente começou a conduzir processos. No segundo dia teve também já. No segundo dia também teve. Muitos processos, né? Tivemos, inclusive. Tivemos bastante. Mas nesse terceiro dia era como assim, se todo mundo quisesse. Isso. Abriu, né? E aí, eu coloquei assim, disse, vamos fazer uma lista, né? E nessa lista foi praticamente todo mundo que se inscreveu e a gente não teria tempo, né? De terminar naquele dia. E a gente mencionou isso e eles perguntaram, já que a gente não teria o outro workshop, se a gente aceitava fazer um quarto dia. E eu acredito que, assim, de experiência foi bem bom ter feito 4 dias. Foi. Né? Como se fosse já um mini módulo, né? Sim, porque os módulos aqui que a gente traz são 5 dias. Sim. Onde o terceiro dia normalmente é o ápice, sim, né, do módulo. Uhum. E aí a gente vai
fazendo fechamentos a partir do 4º dia e no último dia a gente faz um fechamento do módulo com partilhas, enfim. Uhum. Então, acredito que sim, foi muito semelhante a Foi. um módulo. E eles puderam ter, assim, uma noção bem exata do que é trabalhar com Patrick. Exatamente. E eu acredito que eles puderam ter esse conteúdo e essa vivência prática. E depois os feedbacks que a gente teve Maravilhosos, foram bem né? ao encontro disso. E o desejo de seguir, né? De fazer mesmo treinamento, de querer. Então, esses são os planos que vêm sendo elaborados agora, né? Pra gente realmente... A gente já levou, né? Pioneiros lá. Muito interessante, porque já tinha uma trilha aberta, né? A gente não foi de facão na mão abrir trilha. Mas a gente meio que realmente estabeleceu esse caminho agora. E aí, esse ano, vamos fazer um grupo de estudo. Online, né? Online, né? Porque realmente é uma viagem bem longa, né? Não dá pra gente ir toda hora e voltar. Sim. Mas ir estruturando esse trabalho. E assim, fazendo uma analogia a isso que tu colocaste agora da gente não ter tido necessidade de abrir a facão, foi como se o David tivesse, então, aberto a facão. Uhum. Depois o Brian fez uma pavimentação com brita. Isso. Naquela estrada de chão. Fez um chãozinho. Né? E a gente agora começou a pavimentar. Isso. Né? E vamos seguir pavimentando com esses encontros online. Isso. E a gente teve, posterior a isso, a gente teve encontros com este mesmo grupo do workshop, para ver como que eles estavam, e foi muito impactante, assim, o que o trabalho provocou neles. A transformação, né? De vida, né? Os feedbacks do tanto que isso moveu e que estão disponíveis, né? Muito bonito, muito bom. E aí essa nossa ideia de fazer um grupo de estudos, né? De estudar conteúdos básicos, né, com eles, para que eles cada vez mais possam ter essa base, né, essa sustentação teórica, vamos dizer assim, para os próximos movimentos, né, que esse grupo e outros quiserem. Né? Isso, e a ideia de ter helpers formados mesmo lá para espalhar. É o que eles têm. É o que eles desejam. É o que eles trazem, é bem isso. Né? O nome do grupo deles no WeChat é Helpers to Be. É bem bonitinho, né? E uma outra coisa que me chamou a atenção também ao final do grupo foi o quanto eles usaram a palavra cura. Isso. Tanto para nós, como sendo os helpers, sendo os curadores, e deles no seu processo pessoal, quanto eles trouxeram. Eu me curei disso, eu me curei daquilo, esse trabalho de cura. Isso. E que assim, me surpreendeu, porque pelo menos aqui no Brasil, ou em outros lugares que eu já fui, eu nunca tinha ouvido falar do Patrick sobre trabalho de cura. Mas, de certa forma, fez um sentido, né? Sim. Porque se a gente olhar para aspectos que a gente transformou, pode ser um trabalho de cura, né? E aí, você falando disso, me lembrei que eu tô lá no WeChat, aí eles vão escrevendo em chinês e eu vou traduzindo aqui no meu... Eu já traduzo direto para o português, né? E todas as vezes que tem Patrick escrito, a tradução é caminho do coração. Tu vê? Então, no início eu falava, mas do que eles estão falando aqui? O que é esse caminho do coração? E aí, lá que eu fui me dando conta que era isso. Então, é um caminho... Parece, de volta ao coração, né? De cura disso tudo. E aí é muito interessante, porque é a língua mesmo, né? Então, esse curador que eles usam, muito possivelmente deve ter a ver com os ideogramas que eles usam lá, das significações, que também a gente teve uma experiência maravilhosa falando nisso, né? A gente contou no outro episódio? Acho que não. Contamos que a gente teve uma aula de chinês, então já contamos. Já. Que foi muito incrível, né? E eu acredito que, pensando nessa aula de chinês que a gente teve, que foi uma referência aos caracteres terem sido observados da natureza. Da natureza. E são 5.000. Isso. Né? O quanto essa sociedade é pautada
por simbologia de conexão com a natureza, de É. conexão entre eles. Muito. E a nossa sociedade, o nosso idioma, por mais rico que seja, né? O idioma português é um idioma rico, difícil, mas ele é composto por poucos caracteres, né? Então a gente ele se é bem mais expressa simples, né? através de poucos caracteres. E sem sentidos, né? Os nossos caracteres não têm sentido. Não, a gente aprende aquilo ali, né? a decorar, B, C. né? Isso. A gente aprende a decorar. Pode até ser, Fábia, que lá no passado a formação desses caracteres tenham sido de objetos da natureza. Mas hoje, quando se ensina uma criança, quando se alfabetiza uma criança, não se traz nada disso. Se mostra os caracteres e é uma decoração, um decorar, né? Isso. Muito interessante. E uma coisa que eu estava lembrando também esses dias sobre os passeios que a gente fez depois, né? Então, teve essa parte de trabalho, que trabalhamos 7 dias, praticamente ficamos lá, né? Porque fizemos bastante atendimento individual também. Foi um baita de um mergulho muito especial, num lugar muito especial. Comida deliciosa. Acho que já falamos tudo isso. E eu acho que é bom não falamos da comida deliciosa? Gente, tinha guiosa no café da manhã. Vocês não sabem. Café da manhã, no almoço e no jantar. Mas assim, guiosa no café da manhã é um espetáculo, né? Maravilhosas as comidas, né? Eu acho que a gente pode falar um pouco do espaço em si. Vamos falar, isso. Que foi um espaço muito diferente, né? Muito. Porque aqui no Brasil, eu acredito que em outros lugares também, pelo menos na Argentina, nos Estados Unidos não sei, normalmente a gente faz em lugares religiosos. Isso. Os módulos, né? Retiros religiosos, né? Então, assim, são espaços que eram usados ou que foram criados para retiros principalmente católicos, né? Isso. E daí tem hospedagem, comida, né? Tem toda a estrutura pronta com tudo. Com salão e tudo, né? Isso. E normalmente essa escolha parte de uma escolha também econômica. Sim. Né? Porque os espaços religiosos normalmente são mais em conta do que hotéis, do que um resort, porque muitos trabalhos assim de autoconhecimento acontecem em resort. Só que tu tem que embutir esse valor no... E eu acho que uma coisa interessante também é a privacidade, né? Que esses lugares também oferecem, porque na maioria das vezes a gente tá só nós. Isso. Os nossos grupos. Coisa que tu não tens garantia num hotel, num resort e tal. Não vai ter. E aí a gente foi para um local que a tradutora conseguiu, acho que um pessoal conhecido dela, que era um local que foi construído para eventos, né? Para casamentos. Mr. and Mrs., lembra? Isso, tem um salão chamado Mr. and Mrs. E para nós, aquele local parecia um castelo. Exatamente. Né? Lembrava um castelo, né? E umas coisas muito interessantes, né? Salões diversos. Os quartos super bem estruturados. Mas tudo assim, vazio, abandonado, né? Estava abandonado. Então era um castelo abandonado. Castelo mal assombrado. Ainda bem que eu não vi nada de fantasma. Também não. Mas quando chegamos, tinha aquela coisa, né? O jardim também estava meio abandonado. Tinha uma coisa meio sombria. Isso. Né? Que será isso aqui? Meio scary. E vários pianos em todos os lugares. Então, e estátuas da liberdade. Isso, com sarong. Vestida de sarong. Aí a gente a Torre Eiffel no jardim. Tinha uma mistura de tudo. Um São Miguel na porta. Exatamente. Com seu, né? Exatamente. Seu Era escudo, tudo muito misturado. Muito. E aí a gente foi entender que foi construído em homenagem à mãe. Um filho construiu em homenagem à mãe que gostava muito da cultura ocidental. Isso. Né? E aí era para celebrar. E aí parece que a mãe faleceu e tá lá abandonado. Aquele lugar maravilhoso, muito bem estruturado, que nós ficamos 7 dias. E o que aconteceu foi que daí a gente usou o espaço de dormitórios e tal, mas tudo foi preparado para esse grupo, né? Porque o resto não tinha nada. E até o próprio salão que a gente trabalhou, ele estava estruturado ali para nós. Outra coisa, né?
E foi isso. A gente ia no Mr. and Mrs., mas ele era muito aberto, Muito lembra? aberto, é. Aí encontramos uma biblioteca Isso. e reorganizamos o espaço e ficamos muito bem instalados. E era bem legal, assim, Perfeito. bem jeito de castelo, assim, um castelo inglês, uma coisa Isso, assim, né? muito, muito, muito legal. Então, acho que é bom referir isso. E em relação à comida, essa mesma tradutora que encontrou o espaço, ela contratou, então, uma cozinheira, junto com uma ajudante, uma coisa assim, e que, basicamente, a compra das comidas e tudo vinha de lugares orgânicos. Isso. Né? Então, todas saladas, que tinha saladas, tinha Muitos sopa, legumes, tudo orgânico. Camarão. Orgânico. Porco. Tudo. Frango. Sim. Carne bovina, acho que não teve nenhum dia, né? Nenhum dia. Mas assim, o café da manhã, que já tinha me surpreendido, foi que não tem leite. Sopa de arroz. Não tem café. Não tem pão, não tem presunto, não tem queijo, não tem suco de laranja, não tem mamão papaya. Ai, mamão papaya. Tudo que eu gosto de comer aqui no Brasil, né? Nada. Não tinha nada disso. Então tinha gyoza. Sopa. Sopa de arroz. Sopa de arroz. Era uma sopa de arroz, um leitinho de soja. E tinha aquele pãozinho bao, né? Que é aquele pãozinho fofinho, assim, no vapor. E que dentro tem aquela pasta de feijão. Isso. Alguns tinha, outros não. Tinha dia que eles eram moreninhos, tinha dia que eles eram branquinhos. E era isso o nosso café. Mas tinha legumes também. Não, tinha legumes. Tinha verduras. Ovo cozido. Ovo cozido tinha. Tá. E o Brian pediu uns ovinhos fritos. Isso. Que a gente pegava uma carona ali. Então, e nós dois, a gente decidiu tomar o café da manhã como era, né? Isso. Mas a gente comentou que sentia falta do café. Isso, cafezinho preto, né? E realmente, a gente tem costume aqui, né? E aí elas providenciaram de um Starbucks, né? Sim. Um café desse tamanho com leite. Isso. O primeiro veio. Isso. Uma delícia. Mas aí até a gente demorou acho que uns 2 dias, né? Pra conseguir o cafezinho puro, pretinho, instantâneo, claro, né? E daí elas providenciaram também o instantâneo em saquinho, sachêzinho. Sachêzinho. Aí conseguimos o nosso cafezinho. E cafezinho. com leite também em sachê. Isso. Muito bom. E aí o coffee break era com frutas, né? Aí tinha frutas. Tinha aquela fruta... uma bem bonita... que a gente tem aqui. Tinha kiwi. Maçã. Acho que teve lá, tipo, uma bergamotinha num dia. E aquela pitaia. Isso, pitaia também tinha. Então, tinha fruta e água, horário. Né? Não tinha suco, essas coisas. Chá, eles tomam muito chá, né? Então, sempre tinha chá. E aí, o almoço e o jantar era basicamente o que tinha no café da manhã, só agregando, então, o arroz, que eu adorei. Gohan. Não sei como é que eles chamam. Tem outro nome, mas é arroz japonês, né? Sem tempero. Yakisoba. Isso, às vezes. Às vezes. E aí tinha proteína animal. Aí um frango, um porco. Um camarão, Isso, né? Exato. Peixe, eu acho que teve também. Teve um dia que teve peixe, verdade. Mas tinha de novo as verduras, os legumes, sopa. E me chamou a atenção que a gente não tem sobremesa. Não. Né? Não tem doce, não comem doce como a gente come. A formiga que mora em mim ficou com muita saudade. Até que um dia a gente comentou e ganhamos aí uma caixinha de chocolate. Isso. Que delícia. Então, acho que, fazendo referência a esse local, acho que foi muito legal. Né? Essa história, o lugar e aquele parque que vocês descobriram. Um dia eu fui correr de manhã e aí fui pela estrada, né? Só que eles são muito loucos no trânsito, né? Não tem calçada. Sem calçada. Né? E eu lá, falei, não, eu vou... Eram 5 graus aquele dia. Muito Tava frio 5 graus. Manhã, né? Botei o meu capuz e fui correr. Só que daí... Os carros, eles não estão nem aí. Não tem calçada, mas eles nos desviam. Você que tem que desviar. Então, foi meio tenso. Aí, eu contei para vocês. Foram experimentar, desistiram e descobriram um parque. Sim. Eu queria entender como é que vocês descobriram aquele parque. Porque eu acho que no segundo dia... Porque no primeiro dia a gente não se encontrou, né? Não.
Eu nem sei o que Eu eu fui fiz. sozinha. Vocês não foram, eu fui sozinha. Eu acho que no primeiro dia a Mas gente tava não muito foi. frio, era muito frio aquela É. manhã. Sim, porque a gente, na verdade, saía às 6h30, né? Mais ou menos como a gente faz aqui. Fazer o bodywork 6h30. 5 graus. E assim, o muito dia frio. nascendo e tal. Lindo. E aí, no segundo dia, tu estava com dor de dente. Exatamente. E aí, a gente te esperou, minhas crises. batemos lá na tua porta e tu disseste, ó, não Vou dormi ficar. bem, vou ficar. Isso. E aí, a gente foi até a rodovia, não achamos seguro, Sim. voltamos e começamos a explorar ali dentro, até que a gente encontrou um portãozinho que levava para um parque. Vamos nesse portãozinho. Bem E curiosos. um parque maravilhoso. Maravilhoso. Né? Um parque de caminhada. De caminhada ou de corrida. Com a enfim, trilhazinha né? para isso. Aí pronto, Sei né? lá, eu acho que a trilha devia ter o quê? 1 quilômetro, assim. Acho que sim, né? que fazia. 1,5 quilômetro, acho que a gente mediu um dia, né? Maravilhoso. E aí, todas as manhãs, a gente Pronto. passou a fazer o bodywork ali nesse parque maravilhoso. Vou fazer o bodywork com a Lê. E então isso, né? Que até lá, na China, tudo acontece, né? Tudo flui, tudo vai... A gente vai encontrando lugar para caminhar, lugar para comer bem, lugar para dormir bem. Sim. Eu lembro que logo que a gente começou a viagem, entramos num lugar de We Are Lucky. Isso. Né? E é verdade mesmo, né? Essa coisa de ter sorte na vida, de vibrar nesse espaço da sorte, mas como isso que a gente faz, de se entregar, de ir atrás do que a nossa alma chama, como vai sendo... A vida vai provendo mesmo, né? Os caminhos vão se abrindo e tudo vai acontecendo. Não tivemos um deslize na viagem toda, né? Mesmo o que não deu certo, acabou dando certo de outro jeito. E mesmo o que não deu certo, foram coisas muito delicadas, pequenas e super possíveis de refazer, né? Então, essa história de confiar e de se entregar é linda, né? E o Patrick traz muito isso pra gente como vida mesmo, né? Como esse tá sentindo o chamado, vai, confia. E é de muito amor e muita gratidão poder viver isso, né? E eu também percebi, assim, de tudo que a gente vivenciou desde a viagem em si, que foi uma viagem muito longa, até tudo que aconteceu, assim, eu senti como se nós tivéssemos muita disponibilidade. Isso. Para tudo. Para tudo. O que é necessário de nós, a gente está disponível. Isso. Né? E foi assim que a gente foi fluindo nesse We Are Lucky. Exatamente. Então, era para cá? Tá, vamos para cá. Vamos para cá. Não, era para cá, mas não deu para cá, então tá, então a gente vai para lá. Né? Fomos mesmo muito disponíveis, flexíveis na nossa relação com o todo, com o que vinha. Foi muito maravilhoso. Foi muito bom. Obrigada. Uma experiência e tanto, né? Foi, essa missão. Dúvida, sem dúvida. Missão China. Foi um ancoramento. Foi. Né? Chegamos. Agora vamos continuar. E ancoramento individual nosso também. Também. Né? Que a gente ancorou várias coisas. Muito trabalho, né? Seguimos no trabalho. E assim sempre. É o Patrick, né? Isso tá tudo aí pra gente aprender com a vida. Muito bom. Obrigada, querido. Obrigado a ti. Obrigada. E logo a gente se vê de novo num próximo episódio do Pode Tudo. Beijo.